Escuta aqui com toda a sua atenção, buscador da verdadeira prosperidade. Se você já presenteou algum desses 7 itens que vou revelar hoje, pode ter jogado fora a sua riqueza, o seu destino financeiro e as bênçãos que o Altíssimo havia reservado para sua vida sem nem perceber. Simples assim, perigoso assim. É o que ensina a sabedoria milenar dos nossos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Aquela mesma tradição que tem mantido o povo judeu próspero e abençoado por mais de 4.000 anos, atravessando desertos, perseguições, exílios e recomeços que fariam qualquer outra nação desaparecer da história. São objetos que você tem agora mesmo dentro da sua casa, coisas que parecem completamente inofensivas, comuns, até nobres de se compartilhar. Mas segundo os sábios do Talmud, os mestres da Cabala e os ensinamentos secretos da Torá, esses itens guardam um poder invisível tão forte que pode alterar completamente o fluxo da abundância que Deus preparou especialmente para você desde antes do seu nascimento. E o mais assustador de tudo isso, querido amigo, é que 92% das pessoas já fizeram isso pelo menos uma vez na vida, sem imaginar as consequências espirituais e materiais desse gesto que parecia tão generoso, tão inocente. Porque quando você entrega um desses objetos para alguém, mesmo que seja movido pelo amor mais puro, pela caridade mais genuína, você rompe sem saber um canal invisível por onde flui a Berajá, a bênção divina. Aquele canal sagrado que protege sua casa, multiplica o seu dinheiro, abre portas de oportunidades e mantém as bênçãos que vêm sendo transmitidas na sua família há gerações, desde os seus bisavós, tataravós, desde ancestrais que você nem conheceu, mas que oraram por você antes mesmo de você existir. Tem gente que acha que está fazendo um favor imenso, praticando a caridade, cumprindo um mandamento de bondade, e de repente a sorte desaparece da vida sem explicação. A economia que sempre deu certo começa a travar. O dinheiro que entrava farto agora mal chega ao fim do mês. As oportunidades de negócio somem. A paz dentro de casa muda completamente de tom, e ninguém entende o porquê. Me responda uma coisa com toda sinceridade. Você sabe quais são esses 7 objetos proibidos que nunca deveriam ser presenteados se você quer conservar sua fortuna, sua boa estrela e as bênçãos do Criador, segundo os ensinamentos que sustentaram nosso povo durante milênios de história? Esses ensinamentos profundos, meu querido buscador da abundância verdadeira, nascem da sabedoria sagrada da Torá, aqueles 5 livros dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Nascem do Talmud, aquela enciclopédia gigantesca de sabedoria que documenta milhares de discussões entre os maiores sábios que já pisaram nesta terra. E nascem especialmente dos segredos mais profundos da Cabala, aquela tradição mística que durante séculos observou meticulosamente como cada objeto que habita nosso ambiente material influencia diretamente no fluir do sustento divino, da saúde física, da harmonia familiar e da proteção espiritual que nos rodeia sem que possamos ver com os olhos carnais. Vou revelar para você agora mesmo os 7 objetos que, segundo a Cabala judaica e os ensinamentos dos nossos maiores sábios, jamais devem ser presenteados ou recebidos sem a consciência espiritual adequada. Porque cada um deles, meu amigo, guarda uma conexão direta e poderosa com as Sefirot, aquelas 10 emanações divinas que determinam o fluxo de abundância, saúde, amor e proteção que chega até sua vida neste momento. Segundo o Zohar, que é o livro mais sagrado e misterioso da Cabala, escrito pelo Rabi Shimon Bar Yochai há quase 2.000 anos, cada objeto material é uma vasilha espiritual, um recipiente que pode conter e amplificar a luz divina, ou bloqueá-la completamente, dependendo de como você o trata. E quando você presenteia certos objetos específicos, sem purificar sua energia antes, sem fazer a separação espiritual necessária, sem pronunciar as bênçãos corretas, você entrega sem saber uma parte substancial da sua sorte espiritual, do seu sustento material e da proteção invisível que o Santo Bendito Seja tinha colocado sobre você
e sobre toda a sua descendência até a 7ª geração. Neste encontro profundo de hoje, você vai descobrir com todos os detalhes quais são esses 7 objetos proibidos segundo a tradição judaica mais antiga. Vai aprender o significado espiritual e cabalístico que se esconde por trás de cada um deles, revelado pelos maiores mestres da nossa história. E o mais importante de tudo, vai receber instruções claras e práticas sobre o que você pode e deve fazer imediatamente para restaurar o equilíbrio espiritual, se alguma vez na sua vida você já ofereceu ou recebeu algum desses objetos sem saber o perigo que corria. E no final deste vídeo, eu vou compartilhar com você um ritual simples, mas profundamente poderoso, uma prática ancestral testada durante milênios que vai selar definitivamente a sua bênção e reativar com força total o fluxo de abundância divina dentro da sua vida e da sua casa, trazendo de volta oportunidades, dinheiro, paz e proteção. Lembra sempre desta verdade eterna. Compreender a sabedoria oculta dos objetos segundo a Cabala não só te protege de perdas invisíveis e ataques espirituais, mas abre caminhos largos e seguros para que entrem na sua vida novas oportunidades de negócio, paz profunda no lar, prosperidade abundante e duradoura que você pode passar para seus filhos e netos. Antes de começarmos essa jornada de revelação juntos, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Deixa nos comentários agora uma afirmação poderosa de fé, uma frase que ressoe profundamente com sua alma para despertar a bênção de proteção e abundância que já existe dentro de você desde o dia em que nasceu. Você pode escrever: Baruch Hashem, bendito seja o nome de Deus. Eu fluo em harmonia perfeita com a vontade divina e permito que a prosperidade circule livremente através da minha vida sem bloqueios. Ou se você sentir algo ainda mais profundo no seu coração, escreve assim: eu sou um canal limpo de bênção do Altíssimo e a abundância do Criador flui poderosamente através de mim, da minha casa e de toda a minha descendência. Ao fazer isso com intenção verdadeira, você não está apenas declarando sua fé ao Todo-Poderoso, que tudo vê e tudo sabe. Você está expandindo seu campo espiritual, fortalecendo sua conexão com o Criador e elevando a vibração de todos nós que compartilhamos este espaço sagrado de sabedoria, santidade e prosperidade coletiva. Dá um like agora neste vídeo como um primeiro ato consciente de gratidão ao Criador do Universo, um sinal claro de que você escolhe cuidar das suas bênçãos com seriedade e se abrir completamente para novas oportunidades de bem-estar material e espiritual que Deus quer te dar. Se inscreve no canal Ensinamentos Judaicos e ativa o sininho de notificações para continuar recebendo os próximos ensinamentos profundos, rituais ancestrais poderosos e segredos milenares que podem transformar sua vida financeira e espiritual de forma permanente. E compartilha este vídeo sagrado com alguém que você ama de verdade ou que esteja atravessando um momento difícil de escassez, doença ou bloqueios, porque quando você ajuda outras pessoas a proteger suas bênçãos divinas, você também está multiplicando automaticamente as suas próprias bênçãos segundo a lei espiritual da reciprocidade, como ensina o Talmud com sabedoria eterna. Mas que o rico faz pelo pobre ao dar esmola, o pobre faz pelo rico ao aceitar, pois permite que ele cumpra um mandamento divino e acumule méritos no mundo vindouro. Agora sim, querido buscador da sabedoria judaica, chegou o momento sagrado de revelar quais são esses 7 objetos que você jamais deveria presentear se deseja manter aberta e protegida a porta da abundância divina, segundo os ensinamentos dos nossos maiores sábios. O primeiro objeto pode parecer o mais comum de todos, e muita gente acha até bonito presentear, mas segundo a Cabala judaica, é um dos mais perigosos para a bênção da prosperidade. Estou falando dos utensílios de cozinha usados, aquelas panelas antigas, frigideiras que já fritaram milhares de refeições, xícaras que serviram café em manhãs difíceis, pratos que alimentaram sua família durante anos, ou qualquer recipiente que acompanhou sua vida diária e carrega a memória energética de tudo que passou na sua casa.
À primeira vista, pode parecer um gesto nobre de caridade presentear uma panela velha para uma prima distante que está começando a vida, ou entregar seus pratos para alguém que realmente precisa. Mas, na linguagem sagrada da Cabala, e segundo os ensinamentos do Talmud da Babilônia compilado há 1500 anos, a cozinha não é apenas um espaço físico para preparar comida e alimentar o corpo. É o lugar sagrado onde se manifesta diretamente a bênção divina que sustenta toda a vida da família. É o ponto energético central onde nasce a força vital, que nutre simultaneamente o corpo físico, a alma emocional e o espírito eterno de todos que moram sob aquele teto. O Zohar ensina com clareza absoluta que cada refeição preparada com a intenção espiritual correta é um verdadeiro ato de elevação sagrada, um ritual onde transformamos o material grosseiro em luz divina refinada. Cada refeição cozinhada com amor, cada prato servido com gratidão na sua mesa familiar, impregna profundamente esses objetos com a vibração poderosa da prosperidade que o Criador derramou sobre você e com a bênção que você pronuncia antes de comer, quando diz Baruch atah Adonai. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, que traz pão da terra. Você está transmitindo sua intenção espiritual mais profunda, todo o seu esforço acumulado e sua conexão direta com o Todo-Poderoso, através daquele objeto físico. Com o passar dos anos e das décadas, essas peças simples se convertem em verdadeiras portadoras da memória energética invisível, da sua abundância material, da sua sorte familiar e das incontáveis bênçãos que você recebeu desde que começou a usar aqueles objetos. Por isso mesmo, quando você as entrega para outra pessoa, ainda que seja movido pela bondade mais pura e seguindo o lindo princípio sagrado da Tzedakah, que é a justiça e caridade obrigatória no judaísmo, você interrompe, de forma simbólica, mas real, o ciclo da prosperidade divina que flui dentro da sua casa há tanto tempo. A energia espiritual que antes pertencia exclusivamente ao seu lar começa a se diluir perigosamente ou até se desviar completamente para outro lugar. Deixa eu te contar agora a história verídica e comovente de Márcia Oliveira dos Santos, uma mulher brasileira de 56 anos que mora no bairro histórico da Liberdade em São Paulo. A Márcia não era judia de nascimento. Nasceu numa família católica tradicional do interior de Minas Gerais. Mas há alguns anos tinha começado a estudar profundamente a Torá e a Cabala com um rabino sefardita local, depois de assistir uma palestra emocionante sobre os segredos milenares da prosperidade judaica. Na casa modesta dela, guardava com enorme carinho as panelas de ferro fundido que tinham pertencido à sua avó materna, aquela mulher forte que criou sozinha 9 filhos durante a ditadura militar. Essas panelas sagradas tinham cozinhado literalmente milhares de bênçãos ao longo de 4 gerações. Tinham alimentado bisavós, avós, pais, filhos e netos da família inteira. Um dia de inverno paulistano, movida pela compaixão cristã que aprendeu na infância, a Márcia decidiu presentear essas panelas antigas para uma vizinha venezuelana refugiada que passava dificuldades terríveis com 3 filhos pequenos para alimentar. Ela pensou sinceramente que estava fazendo a coisa certa, praticando a caridade que Jesus ensinou no Novo Testamento. Mas poucas semanas depois daquela doação aparentemente generosa, a Márcia começou a notar algo muito estranho acontecendo na vida dela. Seu pequeno negócio familiar de marmitas fitness no mercado municipal começou inexplicavelmente a ter cada vez menos clientes fiéis. As contas domésticas, que antes sempre davam certo com sobra, agora pareciam insuficientes e apertadas no final do mês. O marido dela perdeu sem explicação um contrato importante de manutenção que tinha há 15 anos. E o mais preocupante de tudo para a Márcia, a comida que ela preparava em casa já não tinha aquele sabor especial característico, aquele tempero mágico e acolhedor que só as mãos amorosas da avó dela pareciam transmitir através daquelas panelas abençoadas. A Márcia, desesperada e confusa com tudo o que estava acontecendo, visitou preocupada o rabino Moshe
da sinagoga local da comunidade sefaradita, e ele explicou com paciência e sabedoria. Filha querida, aquelas panelas da sua avó eram muito mais que simples metal moldado pelo fogo. Eram recipientes sagrados de bênção acumulada, vasilhas espirituais de luz divina que sua família construiu pacientemente durante 4 gerações inteiras de sacrifício e oração. Ao entregá-las sem realizar antes uma reparação espiritual profunda, através dos rituais corretos, você cedeu involuntariamente uma parte substancial da prosperidade material e espiritual que sustentava o seu lar há décadas. O segundo objeto proibido, segundo a tradição cabalística, são os objetos quebrados, rachados, danificados ou definitivamente sem vida útil. Relógios de parede ou de pulso que já não marcam mais o tempo sagrado que Deus nos presenteia a cada segundo. Enfeites decorativos com rachaduras visíveis que quebram a harmonia. Espelhos rachados que distorcem perigosamente a imagem divina que existe dentro de cada ser humano. Lâmpadas queimadas que já não podem mais trazer a luz física e espiritual. Ou absolutamente qualquer coisa material que tenha perdido completamente sua integridade original e ainda permanece ocupando espaço valioso na sua casa ou no seu ambiente de trabalho. Segundo a sabedoria profunda da Cabala, e especialmente os ensinamentos revolucionários do Arizal, aquele grande mestre iluminado Isaac Luria de Safed, que viveu no século XVI, absolutamente tudo que está quebrado ou incompleto representa simbolicamente um fluxo gravemente interrompido da abundância divina que flui continuamente das esferas espirituais superiores, chamadas Sefirot. Cada rachadura física visível, cada fragmento danificado e imperfeito, simboliza uma casca espiritual negativa chamada Clipá, que bloqueia ativamente a luz divina e impede que as bênçãos cheguem até você. Cada objeto quebrado é espiritualmente como um copo rachado que não consegue mais conter e reter as bênçãos preciosas que o Todo-Poderoso deseja derramar generosamente sobre sua vida diariamente. O terceiro objeto proibido que quase ninguém imagina são as roupas íntimas usadas ou qualquer peça extremamente pessoal que esteve em contato direto e prolongado com a pele do seu corpo físico. Segundo a Cabala e os ensinamentos místicos secretos do Zohar, essas peças absorvem e conservam poderosamente a vibração espiritual mais íntima e vulnerável de quem as usou durante meses ou anos. Cada vez que uma peça dessas toca diretamente sua pele nua, ela absorve inevitavelmente uma parte significativa da sua Neshama, que é a alma vital superior, das suas emoções mais profundas e até das suas experiências espirituais mais secretas e sagradas. O quarto objeto sagrado é o sal, e especialmente o lugar onde você o guarda dentro da sua casa. Desde os tempos mais remotos da antiguidade, desde a gloriosa época do Santo Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos há quase 2000 anos, o sal sempre foi visto na tradição judaica como um símbolo poderoso de bênção eterna, abundância material e proteção espiritual contra forças negativas. No livro sagrado de Levítico, a Torá ordena explicitamente: tempere com sal toda a sua oblação oferecida péssima a Deus e não permita jamais que falte da sua oferta o sal do pacto sagrado do seu Deus. O sal representa fisicamente o pacto eterno e completamente inalterável que existe entre o Criador e suas criaturas. O quinto objeto extremamente delicado, segundo os ensinamentos cabalísticos, são os cofres pessoais, baús antigos de família ou móveis históricos onde você guarda dinheiro em espécie, documentos importantes como escrituras e testamentos, ou lembranças pessoais de grande valor sentimental e espiritual. Na sabedoria da Cabala, esses lugares fechados são verdadeiras chaves espirituais, pontos energéticos concentrados onde se acumula e condensa a vibração poderosa da abundância material e da prosperidade espiritual que você construiu ao longo de toda a sua vida. O sexto objeto que surpreende a maioria das pessoas são as plantas vivas e as flores naturais que crescem dentro do seu lar,
respirando o mesmo ar que você respira. À primeira vista, presentear uma planta linda e saudável pode parecer um gesto maravilhoso, cheio de vida, esperança e boas intenções para o futuro. Mas segundo a Cabala e as antigas tradições místicas preservadas pelos rabinos, as plantas são canais biológicos vivos da abundância divina que Deus usa para nutrir, equilibrar e harmonizar energeticamente os espaços onde vivemos e trabalhamos. E, finalmente, o sétimo e último objeto proibido, aquele que guarda a energia mais íntima e concentrada do dinheiro material e pode literalmente selar ou abrir completamente o fluxo final da sua prosperidade de maneira absolutamente decisiva, são as carteiras velhas e as bolsas antigas muito usadas onde você guardou dinheiro durante anos. Poucas pessoas realmente sabem ou entendem, mas segundo os ensinamentos místicos profundos do Zohar e de outras tradições ancestrais cuidadosamente preservadas, a carteira pessoal é um contenedor espiritual direto do fluxo material da sua vida financeira inteira. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque realmente está comprometido em proteger suas bênçãos e atrair prosperidade verdadeira para sua vida através da sabedoria milenar. Agora eu quero te pedir algo muito especial. Deixa nos comentários qual desses 7 objetos você já presenteou alguma vez sem saber o perigo espiritual que corria. Escreve também de qual cidade ou país você está nos assistindo agora mesmo. E se este vídeo está fazendo sentido profundo para você, se inscreve agora no canal Ensinamentos Judaicos e compartilha com 3 pessoas que você ama de verdade e que precisam urgentemente proteger a prosperidade delas. Como diz o Talmud com sabedoria eterna, quem ensina a Torá ao filho do seu amigo é como se o tivesse gerado espiritualmente. Quando você compartilha conhecimento sagrado, você está literalmente multiplicando bênçãos no mundo inteiro. E o Criador vai recompensar você abundantemente por isso. Agora que você já conhece profundamente os 7 objetos proibidos segundo nossa tradição milenar, chegou o momento mais importante de todos neste vídeo, o momento da restauração espiritual completa e da cura da sua prosperidade. Porque não adianta absolutamente nada você descobrir os erros que cometeu no passado por ignorância, se você não recebe também as ferramentas sagradas e práticas para consertar o que foi quebrado e reabrir os canais divinos de abundância que foram bloqueados ao longo dos anos. E eu prometi para você desde o início deste ensinamento que ia compartilhar um ritual ancestral poderoso, testado e aprovado por milhares de anos de tradição judaica, que vai selar definitivamente sua bênção e reativar com força total o fluxo de prosperidade que o Criador do Universo sempre quis derramar sobre você e sobre toda a sua família. Este ritual sagrado que vou ensinar agora tem suas raízes nos ensinamentos secretos da Cabala prática e foi transmitido oralmente de rabino para rabino durante séculos de perseguição, quando era perigoso demais colocar essas coisas por escrito. É um ritual de purificação profunda e renovação espiritual que combina os 4 elementos sagrados da criação que Deus usou para formar o mundo inteiro. O fogo, que purifica e transforma, representado pela luz solar ou pela chama de uma vela. A água que limpa e renova, representada pela água pura misturada com sal kosher, que é o sal puro da tradição judaica. O ar que circula e move, representado pelo incenso ou pela sua própria respiração consciente. E a terra que sustenta e nutre, representada pelo sal mineral e pelas ervas sagradas mencionadas na Torá. Primeiro passo do ritual de restauração. Escolha um dia propício segundo o calendário judaico, de preferência uma terça-feira, que é o dia que Deus disse 2 vezes era bom na criação segundo o livro de Gênesis, ou uma quinta-feira, que é o dia da bondade divina, segundo a Cabala. Separe pelo menos 2 horas de tempo livre sem interrupções, porque este é um trabalho espiritual sério, que exige concentração total e intenção pura. Desligue completamente seu celular. Peça para ninguém te incomodar. Vista roupas limpas e confortáveis, de preferência brancas, que simbolizam pureza espiritual. Se você estiver em casa
acenda uma vela branca simples, simbolizando a luz divina que afasta toda a escuridão espiritual. Se não tiver, pode fazer o ritual durante o dia, aproveitando a luz natural do sol, que é o maior símbolo da presença divina no mundo físico. Segundo passo: prepare uma bacia ou tigela grande de vidro transparente ou cerâmica branca. Nunca use metal ou plástico para este ritual específico. Encha com água filtrada limpa e adicione 3 punhados generosos de sal marinho grosso ou sal kosher, se você conseguir encontrar numa loja de produtos judaicos. O sal representa o pacto eterno entre Deus e seu povo, a aliança eterna que nunca pode ser quebrada. Mexa a água com a mão direita em sentido horário 7 vezes, enquanto você mentaliza fortemente que toda energia negativa, todo bloqueio financeiro, toda má sorte e toda inveja que alguém possa ter jogado sobre você está sendo dissolvida completamente naquela água sagrada que você está preparando com fé verdadeira. Terceiro passo fundamental: pegue cada um dos objetos que ainda restam na sua casa, daquelas 7 categorias proibidas que eu revelei. Se você ainda tem utensílios de cozinha muito antigos que pertenceram a outras pessoas ou que você quer purificar completamente, mergulhe eles nessa água com sal durante pelo menos 30 minutos, permitindo que a água sagrada absorva e neutralize completamente qualquer energia residual do passado que esteja grudada neles. Se são objetos grandes demais para mergulhar, como um armário ou cofre antigo, molhe um pano limpo nessa água preparada e passe cuidadosamente por toda a superfície interna e externa do móvel, enquanto pronuncia em voz clara e firme essa bênção poderosa adaptada da tradição. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que purifica tudo que está impuro e renova tudo que está velho. Eu purifico este objeto agora de toda a energia alheia, de todo bloqueio espiritual e de toda a memória negativa do passado. Que ele seja abençoado daqui para frente e atraia somente prosperidade, saúde e paz para minha casa. Quarto passo, muito importante. Para os objetos quebrados ou rachados que você ainda mantém por apego emocional, você tem basicamente 3 opções segundo os ensinamentos dos nossos sábios. Primeira opção: conserte completamente o objeto devolvendo sua integridade original e depois purifique ele com a água sagrada exatamente como ensinei no passo anterior. Segunda opção: se o objeto não pode ser consertado, mas tem valor sentimental enorme porque pertenceu a alguém muito querido que já faleceu, tire uma fotografia dele para preservar a memória e depois descarte o objeto físico com respeito, agradecendo por todos os anos de serviço que ele prestou. Não simplesmente jogue no lixo de qualquer jeito. Terceira opção, que é a mais recomendada pelos cabalistas: doe ou recicle o objeto quebrado para que ele seja transformado em algo novo e útil, simbolizando a transformação espiritual que você também está fazendo na sua vida neste momento. Quinto passo poderoso: depois que você purificar todos os objetos e organizar todos os espaços da sua casa, especialmente a cozinha e os lugares onde você guarda dinheiro ou documentos importantes, prepare uma mistura especial de proteção e atração de prosperidade, que vai selar energeticamente todo o trabalho espiritual que você fez até agora. Pegue uma vasilha pequena e misture sal grosso marinho com canela em pó, que atrai dinheiro segundo a tradição popular, folhas secas de louro que trazem vitória e sucesso segundo os antigos. E se você conseguir encontrar numa loja de ervas naturais, adicione também um pouco de alecrim seco que é mencionado na Torá como planta de purificação. Espalhe pequenas porções dessa mistura poderosa nos 4 cantos da sua casa, começando sempre pelo canto que fica mais ao leste, que é a direção de Jerusalém, enquanto visualiza intensamente uma luz dourada brilhante entrando pela porta principal e preenchendo cada cômodo, expulsando toda a escuridão espiritual para fora. Sexto passo essencial, especificamente para sua carteira ou bolsa, onde você carrega dinheiro diariamente. Compre uma carteira nova, ou se não puder comprar agora, faça uma limpeza profunda da que você já tem. Tire absolutamente tudo de dentro,
Cada moeda, cada nota, cada cartão, cada recibo velho, cada papel amassado, cada fotografia, simplesmente tudo. Passe um pano úmido com algumas gotas de álcool de cereais em todo o interior da carteira, limpando fisicamente cada canto, cada costura, cada dobra do material. Depois deixe ela secar completamente ao sol durante no mínimo 3 horas, para que a luz solar purifique e renove completamente a energia material do objeto. Quando você for colocar o dinheiro de volta na carteira purificada, coloque sempre primeiro uma nota nova, que você pediu especialmente no banco, nunca uma nota velha toda amassada e suja, e antes de colocar essa primeira nota dentro, segure ela com as 2 mãos na altura do seu coração, feche os olhos e pronuncie com toda a fé que existe dentro de você. Baruch atah Adonai. Bendito és tu, Senhor, que me sustenta generosamente e multiplica minhas bênçãos financeiras a cada dia. Que cada moeda que entre nesta carteira purificada seja uma semente abençoada de prosperidade crescente que se multiplica sem parar, como as estrelas do céu que prometeste ao nosso pai Abraão. 7º e último passo do ritual completo de restauração. Nos próximos 21 dias consecutivos a partir de hoje, pratique diariamente um exercício espiritual simples, mas extremamente poderoso, que os cabalistas chamam de Kavaná, que significa intenção divina direcionada. Todas as manhãs, logo que você acordar, antes mesmo de olhar o celular ou falar com qualquer pessoa, sente confortavelmente num lugar tranquilo da sua casa, de preferência virado para o leste, feche os olhos suavemente e respire fundo 3 vezes bem devagar. Na primeira respiração profunda, agradeça sinceramente ao Criador por você estar vivo e ter recebido mais um dia precioso de oportunidades. Na segunda respiração, perdoe completamente todas as pessoas que te fizeram mal financeiramente ou emocionalmente, liberando toda a mágoa e ressentimento do seu coração. Na terceira respiração, declare em voz alta com convicção absoluta: eu sou um canal limpo e aberto de abundância divina, e toda a prosperidade que o Criador preparou para mim desde a fundação do mundo, agora flui livremente através da minha vida, abençoando tudo que eu toco. Esse ritual completo que acabei de ensinar com tanto carinho e cuidado não é superstição vazia, nem magia negra proibida pela Torá, querido amigo. É sabedoria espiritual prática, baseada em milhares de anos de observação cuidadosa de como o mundo invisível das energias e intenções afeta diretamente o mundo visível dos resultados e manifestações materiais. Como ensina o Talmud com sabedoria profunda que atravessa milênios, tudo depende da sorte espiritual, até o rolo da Torá no armário sagrado da sinagoga. Ou seja, não é suficiente apenas ter os instrumentos materiais corretos, como conhecimento, habilidade e oportunidade. É preciso também ter a bênção divina, a proteção espiritual e os canais energéticos completamente desobstruídos para que a abundância possa fluir sem impedimentos desde as esferas superiores espirituais até sua conta bancária física aqui neste mundo material. E agora, meu querido buscador da prosperidade verdadeira, que teve paciência e perseverança para chegar até o final deste ensinamento profundo, eu quero te fazer um pedido especial, vindo diretamente do meu coração. Deixa nos comentários agora me contando de qual cidade ou país você está nos assistindo neste momento. Conta também qual dos 7 objetos proibidos mais te surpreendeu e qual ritual de purificação você vai fazer primeiro assim que terminar de assistir este vídeo. E o mais importante de tudo, compartilha nos comentários se você já notou algum bloqueio financeiro na sua vida que pode ter conexão com esses ensinamentos que eu revelei hoje. Se inscreve agora no canal se ainda não se inscreveu e ativa o sininho das notificações para receber em primeira mão todos os próximos vídeos com ensinamentos poderosos, rituais ancestrais e segredos milenares da prosperidade judaica, que eu continuo pesquisando e compartilhando semanalmente com nossa comunidade maravilhosa. E por favor, compartilha este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama de verdade, que estão passando dificuldades financeiras
ou que precisam urgentemente proteger e multiplicar as bênçãos que já têm. Porque, como diz o Talmud com sabedoria eterna, mais que o rico ajuda o pobre quando dá caridade, o pobre ajuda o rico quando aceita, pois permite que ele cumpra um mandamento divino e acumule méritos eternos no mundo vindouro. Que o santo bendito seja, seu nome glorioso para sempre, derrame sobre você e sobre toda a sua família as bênçãos de Abraão, nosso pai, a prosperidade de Isaque, a sabedoria de Jacó, a liderança de Moisés e a riqueza do rei Salomão, que foi o homem mais rico que já existiu na história da humanidade. Que você tenha saúde perfeita, paz profunda no lar, filhos abençoados, sustento abundante e proteção divina contra todo o mal visível e invisível. E que você nunca mais presenteie nenhum desses 7 objetos proibidos sem fazer antes a purificação correta, segundo os ensinamentos sagrados que você aprendeu hoje. Baruch atah Adonai. Bendito és tu, Senhor, que abençoa seu povo Israel com paz e prosperidade. Amém, amém, amém.